Aleluia. Meus irmãos, boa noite já, né? E paz seja convosco, amém? De verdade, quem está feliz em estar aqui, diga glória a Deus. Meu coração transborda de alegria. Eu ainda me lembro muito bem, há 2 anos atrás, eu estava lá em São Paulo, tinha acabado de ministrar lá na nossa filial, e o pastor Silas mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu e minha esposa estaremos ministrando no Fogo para o Brasil. Eu quase caí para trás, levantei depois, recuperei, né? E vivi aquele momento com muita alegria, com muita intensidade, com muita honra. E 2 anos depois, estou tendo novamente essa oportunidade, muito agradecido a Deus e ao pastor Silas pela sua coragem, né? Dentre tantas e tão boas alternativas de homens e mulheres de Deus no país e no mundo, estender mais uma oportunidade para que eu possa estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Quero deixar uma palavra de saudação a todos os pastores que estão aqui, todos esses que durante esses dias têm nos encorajado, nos abençoado, sido companhias tão agradáveis, príncipes do Senhor que estão aqui. Quero deixar uma saudação especial a todos os meus amigos do Rio de Janeiro, os que têm se dedicado ao ministério da palavra como eu, que hoje estão aqui. Não vou citar nomes, mas a gente tem tido dias tão abençoados, de tanto companheirismo, de tanta alegria, e tem sido muito bom. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar hoje aqui também, lançando o meu primeiro livro, que está sendo lançado pela Central Gospel. O título é Sagrado Zelo e Reverência. A gente tem um tempo no nosso coração e na nossa expectativa para esse momento, onde o sol vai se pôr. Há um tempo e uma expectativa no céu para o horário em que o sol vai se pôr. Há um tempo, uma expectativa e uma determinação para que as coisas se concluam, para que os ciclos se fechem, para que as etapas terminem, para que os ministérios deem tudo o que tem para dar. E tudo que o adversário da minha alma e da sua alma quer é que esse tempo não seja vivido, é que eu olhe pela janela e veja pessoas que eu imaginava que serviriam tanto, servindo tão pouco, que iriam tão longe, indo tão na próxima esquina. Eu venho de Deus com uma palavra para o primeiro horário do 3º dia do Fogo para o Brasil, e a palavra de Deus para você é essa: você não vai se pôr nenhum minuto antes do tempo que Deus determinou para a sua vida. Você vai servir, brilhar e ser tudo aquilo que Deus tem para você até o último segundo e o último fôlego da sua vida nessa terra. Nenhuma das suas decisões, nenhum dos seus caminhos, nenhum dos seus desacertos será responsável por tornar precoce um tempo que Deus vai caminhar com você até o final. Eu tenho alguém para crer comigo nesta palavra? E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Quantos anos? Tem uma coisa muito interessante no livro dos Juízes. Uma coisa que você vai perceber recorrentemente. Uma coisa que tornou-se parte da estrutura literária do livro. É só você observar. Sobre o que você está falando, pregador. Estou falando sobre o seguinte. Veja o seguinte, no máximo, o livro fala sobre a sua morte. Vou repetir. O livro pega um versículo. Naquele versículo o livro fala quanto tempo durou o ministério do juiz. Aí no mesmo versículo, ou no versículo seguinte, o mesmo livro fala sobre a sua morte. Um versículo para dizer quanto tempo durou. No mesmo versículo, ou um versículo depois, para a sua morte. Existem 2 juízes que são uma exceção a isso. Quem me ouve, diga amém. 2 juízes que são uma exceção a isso. O primeiro deles é Samuel, tão conhecido, reverenciado e amado por todos nós. Samuel foge a essa regra. Por quê? Veja, no capítulo de número 7 do primeiro livro do profeta Samuel, é onde fala sobre o seguinte: a menção é essa, a respeito do tempo do seu ministério, mas não há número. O texto diz que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Lá no capítulo 25, é que vai ser narrada a sua morte. Samuel, portanto, é a fuga dessa regra. Agora preste atenção, para que você entenda como essa regra foge por uma razão tão bela. Samuel é um juiz que não há medição para o tempo do seu ministério.
Diferentemente dos demais, a Bíblia não dá um número para falar de quanto tempo ele serviu ao Senhor. A Bíblia diz: ele julgou a Israel todos os dias da sua vida. Pregador, que ministério é esse? Um ministério que está tão aprofundado no sentido do serviço, está tão entregue no sentido do cumprimento de sua chamada, que não há número que seja capaz de medir a grandeza do que esse ministério proporcionou. Eu quero dizer a você que nós temos esse hábito de controlar as coisas e medir as coisas com os números, mas quando uma coisa é grandiosa demais, ela foge à capacidade de ser mensurada numericamente. Eu vim de Deus profetizar que o que eu vou viver para Deus e o que você vai viver para Deus poderá ser definido de um jeito. Quantos anos, quantos meses, quantas semanas, eu não sei, eu não parei para contar, eu só sei que aquele homem serviu a Deus todos os dias da sua vida. Não houve férias, não foi sazonal, não foi de acordo com o tempo, com a circunstância ou com o clima. Eu mergulhei em Deus e no que Deus me chamou para fazer, com tamanha intensidade que os números sumiram, e eu só sei que cada dia da minha vida eu usei para cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. Pega a mão de alguém do seu lado agora, por favor, acorde ele na tarde desse dia e diga: você não viverá um ministério que poderá ser medido com números. Você vai mergulhar tanto no propósito de Deus que alguém só vai poder dizer: foi todo dia, todo dia, todo dia, todo santo dia. Não vai ser um tempo, não vai ser uma conferência, não vai ser um congresso, não vai ser uma hora que você está mais animado, não vai ser um ano que você está mais motivado, não é um final de semana que você está mais ou menos bem, não é um dia que você acordou legal. Não importa o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que estou sorrindo, o que estou chorando, minha decisão foi de servi-lo todo santo dia. Quem mais foge à regra? Foge à regra é Sansão. A história de Sansão também foge a essa estrutura que estou lhe apresentando, mas por uma razão muito diferente da razão de Samuel. Vamos de novo. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. O que era para estar escrito no próximo versículo? De acordo com a regra que eu estou lhe apresentando de todo o livro, o que era para estar escrito no próximo versículo? A respeito da sua? O próximo versículo deveria narrar que Sansão morreu, mas o próximo versículo narra o seguinte: e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Pregador, mas esse não deveria ser o versículo que contaria sobre a sua morte? E não foi? A Bíblia só modificou um estilo literário para explicar a natureza da morte por razões diferentes daquelas que nós conhecemos. A Bíblia está dizendo que nem sempre para a morte começar, o verbo morrer precisa estar. Tem gente que desce e morre. Tem gente que se associa e morre. Separa e morre. Compra e morre. Não conjugou o verbo morrer ainda, mas já anda conjugando verbos que desencadearão na morte. Está descendo para onde não devia, caminhando para onde não devia, se associando com quem não devia, se aliançando com quem não devia, se aproximando com quem não devia, se apartando de quem não devia. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para essa noite. A história da morte de alguém está sendo contada agora, mas Deus te trouxe aqui nessa reunião para te dizer: eu ainda sou aquele que tenho. Eu venho com ordem de Deus liberar uma palavra. O trajeto que você começou a descer e que ia dar na sepultura da tua vida e da tua chamada, hoje você começa a subir o caminho outra vez. Vai subir o caminho outra vez.
Eu não estou morrendo, pregador, mas está descendo. Eu não estou morrendo, mas está se associando. É só uma questão de modificações de verbo. Mas veja bem onde isso vai dar. Julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aqui no capítulo 16, Sansão vai descer a Gaza. O que ele era em Israel? Diga forte, juiz. Você pode fazer melhor. O que ele era em Israel? O que ele era em Israel? Em Gaza, Sansão desceu. Em Gaza, Sansão pecou. E em Gaza, Sansão se tornou réu. A antítese plena de juiz, no meu entendimento, é réu. É a posição contrária. Sansão de juiz, em Gaza, tornou-se réu. Compreenda o poder de alguns caminhos que você toma. Algumas decisões que você toma têm o poder de inverter por completo o sentido e o propósito da posição que você deveria estar. De juiz para réu, de abençoador para amaldiçoado, de provedor para miserável. Essas transições tão antagônicas só acontecem por quem sai do seu lugar de legitimidade para querer se aventurar em territórios que Deus não lhe mandou estar. Você precisa estar no seu lugar de autoridade, no seu lugar de legitimação, porque o que Deus lhe mandou e lhe confiou fazer, precisa ser executado no lugar certo, no ponto da obediência. Descer ao lugar errado fará você viver a antítese do que você poderia ser. De juiz para réu, entrando em Gaza para fazer uma coisa que eu li junto com você. O que, pregador? Olhar, ver uma mulher prostituta, usar os olhos para a concupiscência do pecado, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, usar os olhos para começar um relacionamento promíscuo e prostituto, que macularia a sua condição de servo de Deus. Eu disse usar os olhos. Eu disse fazer o quê, gente? Usar os olhos. O que você tem aí? Quais foram as coisas das quais Deus, por sua misericórdia e graça, permitiu você ter? Quais são as coisas que você pode fazer uso? Capital, relacionamentos, Quais são as coisas que chegaram às suas mãos e que dão a você certo tipo de poder ou de capacidade? Os olhos para ver, as mãos para pegar, os pés para pisar, o capital para ser investido, os relacionamentos para a gente poder transitar. Todos nós aqui, para todos nós aqui, Deus concedeu algumas coisas, por que não dizer muitas coisas. Mas há um perigo que essa história aponta para nós. O perigo do mau uso daquilo que Deus me deu. Porque Sansão foi a Gaza no capítulo 16 e usou os olhos para ver uma prostituta. Você sabe como ele voltou a Gaza depois disso aqui? Sem os olhos. Eu não sei você, mas eu já tive o desprazer de encontrar pessoas num momento da vida, usando indevidamente o que Deus lhe deu. E quando voltei a vê-los, já não tinham mais. Eu não sei você, mas eu já tive o desprazer de ver pessoas num dado momento da vida fazendo o que queriam com o que tinham. E passados meses ou anos, encontrei-os de novo e quando procurei, já não estava mais lá. Porque a vida e Deus costumam cobrar muito caro de quem pegou o que Deus lhe deu e fez com que Deus lhe deu o que bem lhe parecia. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Eu espero te ver no próximo Fogo para o Brasil. E a boa notícia é que eu vou ver você exatamente com tudo aquilo que Deus te deu agora. Porque você foi reunido aqui comigo para ouvir Deus nos dizer uma coisa: não faça mau uso de nada daquilo que eu te confiei. Porque Deus dá, mas Deus tira. Deus presenteia, mas Deus arranca. Oh, eu tenho uma palavra de Deus para essa noite. Foi dinheiro que Ele te deu, usa do jeito certo.
certo, poder de influência, usa do jeito certo. Eu não quero te encontrar daqui a um ano e ver você sem aquilo que Deus te deu hoje. Pelo contrário, o talento que Ele te deu será multiplicado, e quando eu te encontrar levante a sua mão mais alto que você puder. Eu vou te encontrar melhor do que estou te vendo agora. Gente que faz o que quer, faz como quer, usa como quer, articula como quer, para o bem que quiser, para a finalidade que quiser. Este é Sansão. No capítulo 16, Sansão está com uma mulher prostituta. E segundo diz a Bíblia, lá pela meia-noite, Sansão percebe uma movimentação dos filisteus nos arredores da casa. Quando ele percebe uma movimentação dos filisteus nos arredores da casa, quem ainda está por aí, diga amém. A Bíblia diz que ele sai, vai lá no portão da cidade, arranca o portão com as próprias mãos, carrega o portão na cabeça, sobe um monte e exibe o poder da sua força com os portões na mão, no alto de um monte. Ele sabia que havia uma plateia para aquele espetáculo de força. E o que eu quero que você redobre a sua atenção para entender, é que não sei você, mas eu volta e meia, me pego pensando, a respeito do desafio de entendermos como algumas pessoas mantêm a capacidade de ter força para mover e fazer coisas a despeito do tipo de espírito que elas já estão apresentando diante de Deus. É uma pergunta inquietante, recorrente. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não cobra? Será que Deus não faz? A história, existem 6, quantas eu falei? 6 grandes manifestações de força física de Sansão na história dele. 6. Sabe o que é curioso? Na metade, ou seja, em 3 delas, existe uma expressão. Qual? E o Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão. E nas outras 3, não tem o Espírito. O que é curioso, pregador, é que estas 3, aonde não existe a expressão e o Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão, são justamente as 3 aonde ele usa a sua força por razões imbecis, onde ele usa a sua força por razões retalhadoras e vingativas, onde ele usa a sua força por razões exibicionistas. Me mostra onde o Espírito de Deus está nisso aqui. Aonde o Espírito de Deus está em Sansão? Atear fogo na cauda de raposa, pregador, mas tem até corinho de fogo falando sobre isso. Você já leu por que foi que Sansão fez isso? Para se vingar do sogro dele, que tinha dado a esposa dele para casar com outra pessoa. E você acha que o Espírito de Deus participa desse tipo de coisa? Agora, contra leão no meio do caminho, aí, e o Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão. Quando gente estava questionando e duvidando, escarnecendo contra o poder de Deus, e o Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão. Guarde o que eu estou lhe dizendo. A metade dos gestos de força que você vê as pessoas utilizando dizem respeito ao depósito que elas já têm, mas o Espírito de Deus há muito já não anda mais com elas. A metade das demonstrações de força que você e eu estamos vendo as pessoas terem fazem parte de seus depósitos de força, das coisas irrevogáveis que Deus entregou, mas o Espírito de Deus não compartilha, não participa da maioria dos gestos dela. Quer chamar o Espírito de Deus? Então exerça força para coisas que glorifiquem, bendigam e enalteçam o nome do Senhor. Ele vai pegar um portão, colocar o portão nas costas, subir um monte. Quem me ouve, diga amém. E o Espírito do Senhor está nisso não. E o Espírito do Senhor participa disso não. Ele pega um portão, coloca nos ombros, ele arranca o portão de uma cidade, porque para Sansão é muito fácil entrar.
E o que eu quero que você entenda na noite desse dia é que existem momentos onde o diabo não está nem aí para a nossa capacidade de entrar. Pelo contrário, ele está até interessado que Sansão arranque portão e entre. Porque a mesma Gaza que ele demonstrou facilidade para entrar, ele não conseguiu sair. A mesma Gaza que ele arrancou portões no braço, ele ficou sem os olhos preso, acorrentado como um bicho sendo ridicularizado. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, tem horas que o Satanás, inimigo da nossa alma, não está nem aí para as nossas performances de entrada. Pelo contrário, ele quer mesmo é que gente que está aqui essa noite entre para pensar que está abafando, porque já existem celas te esperando lá dentro. Mas eu venho de Deus com uma ordem aqui, liberar uma palavra sobre a tua vida. Não vai se arrancando portões que você vai entrar onde eu quero. Eu ainda sou a chave, Davi. Abre, ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Levanta a sua mão lá no terceiro andar. Eu vim de Deus liberar uma palavra. Você vai entrar não em lugares onde celas te esperam, mas em lugares onde um propósito te aguarda. De que adianta entrar tão fácil e não conseguir sair? De que adianta tanta força para articular uma coisa e ficar preso nela? De que adianta exibir tanto poder, desfilando tanta força, subindo montes para exibir a força de entrada em lugares se simples celas vão prender quem está fora de um propósito? Não é a tua capacidade de entrar, é a tua capacidade de se livrar. A Deus pertence o livramento dos laços de morte, e eu vim aqui de Deus te entregar uma palavra. Você pode ter entrado pensando que era bom, mas havia celas te esperando, mas em tempo a minha mão está tomando a tua e te dizendo: sai, sai. Vai, Sansão. Vai, Sansão. Vai descobrir um poder que, se aqueles que foram chamados por Deus não souberem vencer, serão vencidos. Presenças inebriantes. Olha só, todos nós que conhecemos a história. Qual? A história de Sansão. Está no Vale de Sucote com uma mulher que ficou famosa na Bíblia. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Dalila. Atenção, eu vou ler para você o verso 9 do capítulo 16. Eu estou lhe falando sobre o momento em que Sansão e Dalila estão juntos. E o espia estava com ela na recâmara interior. Vou repetir. E o espia estava com ela na recâmara interior. Quando você lê o texto e você percebe Sansão e Dalila, Dalila e Sansão, e aquela conversa, como é que a tua força conversa em algum lugar, e que de alguma maneira os filisteus estavam à espreita, escondidos em outro lugar, ou alguma coisa do tipo. Mas eu sou surpreendido pelo verso 9, quando eu leio: e o espia estava com ela, com a Dalila na recâmara. E a pergunta que não quer calar é: como é que Dalila tem uma presença de um espia com ela e Sansão não percebeu a presença dele? Isso só pode ser explicado por uma coisa: a presença de Dalila é tão intoxicante para Sansão, que ela disfarça a presença de quem ela trouxe com ela. Eu tenho uma coisa para dizer para você: tem gente chegando perto de você, e você deveria estar perguntando para Deus quem eles trouxeram junto. Tem gente se aproximando de você, e você que é tão
vaso tão crente deveria estar perguntando para Deus se eles não trazem presenças juntamente com eles. Tem gente que exerce sobre nós um poder inebriante, intoxicante, alucinógeno. Pregador, eu vejo ele, não vejo mais nada. Eu vejo ela, não vejo mais nada. Há poder no sangue de Eu vim de Deus aqui para te entregar uma palavra. Chega de você ser enrolado por gente inebriante, presenças entorpecentes, gente intoxicante que tira a tua razão, arrebata teu juízo. Há poder no sangue de Jesus. Tu tem o Espírito de Deus, tu tem a unção do Santo. Você não pode se comportar dessa maneira. Quem eles trazem? Quem ele trouxe com ele? Quem ela trouxe com ela? Você, pai de família, Deus me trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Até quando alguém parar com um carro bom na tua porta vai fazer você ficar cego com as presenças que essas pessoas trazem? Deus me trouxe aqui para te fazer uma pergunta, líder. Até quando um número assustador e expressivo vai tirar de você a preocupação de perguntar para Deus quem esse cara trouxe com ele? Eu vim aqui com a ordem do Espírito Santo. E eu podia ter escolhido caminhos mais fáceis, mas eu escolhi ser obediente à voz do Senhor para essa noite, para te dizer uma coisa: tem gente se aproximando de você, trazendo presenças incógnitas, presenças que trarão prisão, desespero, dor e tragédia, mas assim te diz o Senhor: pergunta para mim quem eles trouxeram, pergunta para mim, pergunta para mim, pergunta para mim, pergunta para mim. Eu pego essa palavra. Quem pega essa palavra? Chacoalha alguém que está do teu lado aí. Chacoalha alguém que está do teu lado. Melhor o monitor para mim um pouquinho aqui. Chacoalha alguém que está do teu, pegando ela. Eu quero gente com presença de Deus. Eu quero gente com glória de Deus. Você lembra quando não se tinha refrigerador? Lembra dos séculos anteriores aos nossos? Lembra quando nos séculos anteriores aos nossos? Por que as especiarias do Oriente, os condimentos, se tornaram artigo de luxo? Por que caíram no gosto de todo mundo? Porque como não tinha refrigeração, a carne apodrecia rápido. Então pega coisa com cheiro forte. Pega coisa de sabor muito pujante e coloca por cima da carne podre, porque uma presença inebriante disfarça a podridão da outra. Porque uma presença cativante distrai a gente para não ver as moscas que estão ao redor da podridão. Espírito de engano, eu te denuncio e te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito de engano, eu te denuncio e te repreendo no poder do nome de Jesus. Assim te diz o Senhor: você vai voltar para a tua igreja, você vai voltar para o teu ministério, vai voltar para as tuas relações familiares, e eu vou começar a te dizer as presenças que estão por detrás das pessoas que se aproximaram de você. Quem pode adorar a Deus esta noite? Quem pode bendizer a Deus esta noite? Quem pode levantar a mão no terceiro andar e glorificar o nome dele agora? Vai, Sansão amarrado. Vai, Sansão sem os olhos. Vai para dentro do cárcere, girar moinho. Você sabe por que é muito esquisito ver Sansão, como seria esquisito ver qualquer outro homem girando moinhos? Porque girar moinhos não era tarefa comumente dada a homens. Normalmente os moinhos eram movimentados por águas, ou movimentados por animais de carga.
Colocar um homem para girar um moinho seria um desperdício muito grande. Porque girar um moinho era uma tarefa. Atenção, se você for embora, volte agora. Girar um moinho era uma tarefa que qualquer um faria. Você pode repetir comigo? Qualquer um faria. Um bicho faz. A correnteza da água faz. Um jumento faz. Um burro faz. Deixa a água bater, que a água gira. A água faz. Qualquer um faz. Não é preciso inteligência, articulação, alma, espírito. Isso é tarefa para qualquer um. Que tipo de tarefa Sansão está fazendo agora? Repita comigo. Qualquer uma. Que qualquer um faria. Você percebe como ele profetizou sobre o seu próprio futuro? Quando ele estava com Dalila na recama, ele disse: se fizer assim, eu serei como qualquer um. Você sabe o que Sansão está vivendo dentro do cárcere? A profecia que saiu da sua própria boca. Se eu perder o que Deus me der, serei qualquer um, fazendo qualquer coisa que qualquer um faria. Deus me trouxe aqui com uma palavra na boca. Quando você perde o que eu te entreguei, você se reduz ao subserviço de fazer o que qualquer um faria. Quando você perde a grandeza, o brilho e a excelência do que eu te entreguei, você se torna subutilizado, você se torna alguém que age coisas que qualquer um agiria, move o que qualquer um moveria, faz o que qualquer um faria. Há uma distinção naquilo que Deus te entregou. Deus te entregou uma tarefa distinta, porque você é distinto e fará uma coisa distinta. Eu não sou qualquer um. Eu não sei se você gosta de autocomiseração ou coisas do gênero, mas eu vim aqui ser franco e honesto. Eu não sou qualquer um e nem estou fazendo qualquer coisa. A graça que Deus te deu, o dom que Ele te entregou, não é para fazer qualquer coisa, nem ser qualquer um. Ei, assim te diz o Senhor: tem qualidade naquilo que eu te entreguei, tem qualidade em quem você é, e tem qualidade naquilo que você fará. Eu estou profetizando que haverá um encontro lindo e perfeito entre uma pessoa que não é qualquer uma, tendo uma coisa que não é qualquer coisa, fazendo uma coisa que não é qualquer coisa a ser feita. Pastor, não entendi, mas vai entender agora. Eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu na vida de Davi, e vim dizer que vai acontecer com você também. Um dia Davi sentiu o desejo de beber uma água, e a pergunta é: era qualquer água? E a pergunta é: ele era qualquer um? Então ele precisou de pessoas, ou melhor, pessoas se destacaram para aquilo, que também não eram quaisquer, porque a tarefa não era qualquer. Você entendeu o encontro que aconteceu? Um homem queria uma coisa que não era qualquer coisa. Ele não era qualquer um. E gente que também não era qualquer um foi quem fez. As águas preciosas vão começar a aparecer. As coisas que não são qualquer coisa vão começar a aparecer quando gente que não é qualquer um começar a se levantar. Eu vou tentar de novo. As coisas que não são qualquer coisa vão começar a aparecer quando gente que não é qualquer um começar a se levantar. Eu vim aqui entregar uma palavra de Deus. Para fazer qualquer coisa, qualquer um faz, mas para fazer as coisas grandes que estão no calendário de Deus para esta última hora, Ele quer que se levante quem não é qualquer. Se você entrou aqui para se fazer de coitado, eu lamento por você, mas quem sabe que não é qualquer um, faça algum barulho aí agora. Alabacalamachaia. Se você perdeu o que Deus te deu, você não é mais ninguém. Se você tripudiar sobre o que Deus te deu, você se tornará qualquer um fazendo qualquer coisa. E tem gente medindo o que é qualquer coisa e o que é muita coisa com seus próprios valores e medidas. Está achando que está fazendo muito. Deus está dizendo:
Isso aí, qualquer um com dinheiro faz. Isso aí, qualquer blogueirinho faz. Você está pensando que por estar girando coisas, você está movendo coisas. Mas as coisas que você está girando não te tiram nem do seu próprio eixo. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo para você. Olha o que está escrito aqui. E Sansão girava o moinho no cárcere. Alguém está aí? Eu vou de novo. E Sansão girava um moinho no cárcere. E daí, pastor? Deixa eu completar. Tendo seus pés acorrentados. E Sansão movia um moinho no cárcere, mas ele acorrentado. O que significa isso, pregador? Significa o tempo da vida do homem onde ele move coisas, mas continua prisioneiro. Você se assustaria se você tivesse acesso a dados celestiais que trariam a revelação a respeito do tanto de gente que move tantas coisas novas com os mesmos velhos grilhões nos pés. O tanto de gente que parece ter a capacidade de estar movendo muitas coisas. E quando você olha o movimento, você diz, uau, puxa vida. Mas Deus olha e diz, é o mesmo velho escravo. Move, mas não se move. Põe coisas em movimento, mas não se livra das suas velhas algemas. É fazedor de movimentos, mas é um velho prisioneiro. Segure a mão de alguém na sua esquerda agora. Segure a mão de alguém na sua direita agora. Fale para ele a questão dessa noite. Muito fraco, diga para ele a questão dessa noite. Não é as coisas que você move, é se você ainda é prisioneiro ou já está liberto. Eu não quero ser alguém que engana as pessoas pelo movimento que eu provoco, mas Deus me enxerga como velho prisioneiro. Eu não quero ser alguém que ilude as pessoas com aquilo que eu faço girar, mas não consigo me livrar das minhas próprias cadeias. Eu não sei a grandeza do que eu vou mover, mas eu sei que a minha vida está livre. Quem está livre, levante a mão para glorificar a Deus. Quem está livre, levante a mão para glorificar a Deus. Você está preocupado em mover coisas grandes? Você está preocupado em fazer estruturas grandiosas se moverem? Quando na verdade a sua primeira preocupação deveria ser com a sua própria capacidade de se movimentar. Tem gente por detrás de grandes estruturas, escondendo de trás de suas mesas os pés algemados. Tem gente com belos cenários atrás, mas precisa pedir para cortar foto para que ninguém enxergue suas algemas. Quando você vê o que ele move, você diz, esse é o cara. Esse era quem eu queria ser. E Deus olha e diz, sou mais você que anda livre. Quem está livre, 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 quem está livre. O glória de quem está livre é diferente. O aleluia de quem está livre é diferente. O erguer das mãos de quem está livre é diferente. Eu não sou um mero movedor de coisas. Eu tenho liberdade para me mover em Deus. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem liberdade? Aleluia. Prisioneiro disfarçado de fazedor de movimento. Prisioneiro disfarçado de movedor de estruturas. Abre a porta. Sai. É para sair? É. Mas não é para sair pelo que você está pensando, Sansão.
a porta da cela vai ser aberta e você vai sair para continuar prisioneiro mesmo fora da cela. Tem horas que o diabo engana algumas pessoas abrindo a porta da cela. Ele está crente que está livre, mas ele continua prisioneiro num outro ambiente. Ele só trocou o ambiente, mas continua com a mesma velha prisão. Sai da cela para ser ridicularizado lá, no pátio de Dagon, lá no pátio do templo, com arquibancada recheada de gente. Muitos que estavam ali naquela plateia foram aqueles que Sansão fez de plateia quando subiu no monte com o portão. Cuidado. Quando você se levanta para promover espetáculos que Deus nunca queria que você promovesse, pode ser que a mesma plateia que você cativou nos seus espetáculos esteja lá para ver sua desgraça. Ridicularizado, introduzido no templo de Dagon. Introduzido aonde, gente? Não, fala bem forte que eu estou encerrando. Aonde? Você pode fazer melhor. Aonde? Lá onde a arca do Senhor também tinha sido colocada uma vez. Melhor, viria a ser colocada. Você se lembra quando a arca do Senhor foi colocada no templo de Dagon? Lembra o que aconteceu? Lembra? No outro dia de manhã não tem um bracinho, depois não tem uma perninha, depois não tem... Agora preste atenção numa coisa aqui. O que é que foi ferido pela presença da arca do Senhor dentro do templo? A imagem de Dagon. A imagem de Dagon foi ferida pela presença da arca do Senhor dentro de um templo. Dagon era um ídolo. Dagon era um... O que é que você precisa entender com isso? Por que a arca do Senhor feriu a imagem do ídolo? Porque a arca do Senhor feriu a única coisa que um ídolo precisa ser ferido. Na sua imagem. A única coisa que um ídolo tem é a sua imagem. E é justamente na imagem de um ídolo que Deus toca. A imagem do ídolo quase se desfaz na presença da arca do Senhor. O templo em pé. A imagem do ídolo destruída. Sansão agora dentro do templo. Dentro do templo vai acontecer uma coisa que você já sabe. O que vai acontecer? Ele vai derrubar o templo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Compreenda que eu estou fazendo você entender tipos de poder exercendo tipos de resultado. Poder da arca afeta a imagem de Dagon. Poder que estava sobre Sansão afeta o templo. Quando você olha para a arca do Senhor, você percebe a grandiosidade que havia ali, gente. Sim ou não? Tinha poder ali ou não havia? Quando você olha para Sansão, você percebe que tinha poder demais ali também. Tinha ou não tinha? Agora, nem Sansão e nem arca, nem sobre Sansão e nem sobre arca, se diz uma coisa que só se diz sobre um. Nele habitava toda a plenitude de Deus. Não, você deve estar pensando que eu estou falando de Macabeu. Vou te dar outra chance. Só sobre uma pessoa a Bíblia diz que nele habitava toda a plenitude de Deus. É por isso que você precisa entender que quando a arca venceu, ela venceu a imagem do ídolo. Quando Sansão venceu, venceu o templo do ídolo. Mas sobre Jesus a Bíblia diz uma coisa que todos nós aqui sabemos. Despojando principados e potestades. Os expôs publicamente sobre eles, sobre os espíritos que operavam tanto nas imagens como nos templos. Triunfou. Pastor, a conexão sobre o que o senhor está falando, daqui a pouco você vai enxergar. Por hora eu só queria que entrasse uma alegria no seu coração,
um gozo na sua alma e uma vontade de glorificar aquele. Quem? Aquele que triunfou sobre potestades e principados, aquele que não quebra braço, imagem de ídolo, e nem derruba templo, mas aquele que derruba principados e potestade. Ao nome dele o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Você vai ficar de pé do seu lugar? Já, já. Agora, atenção, por favor. Sansão está ali. A discussão é longa e eu não vou entrar. O que foi? Foi entrega? Foi suicídio? Ah, não configura suicídio por isso. Configura suicídio? Não vou entrar nessa discussão. Nem me chama que eu não vou. O que eu sei é que uma coisa está clara nas Escrituras. Ele pediu para que o auxiliassem, colocou uma mão numa coluna, outra mão em outra coluna, e derrubou o templo de Dagon. Sabia que ia morrer? Penso que sim. Tanto que na sua oração ele diz: pela última vez. É herói? Não é herói. Teve uma história válida? Não, prefiro não validar. O que eu sei é que a decisão de Sansão foi essa. Atenção. Derrubar o templo de Dagon. Mas a pergunta é: quantos templos caíram naquele dia? Quantos templos? Alguém pode dizer quantos templos caíram? Arrisca o número. Quantos templos caíram? 2. Porque Sansão também era um. Qual foi sua decisão? Ele derrubou o seu próprio templo para derrubar o templo dos filisteus. Só que quando Sansão entregou o seu templo para derrubar o templo dos filisteus, ambos desabaram e nenhum deles levantou. Essa é a figura do homem que quis ser herói, entregando a sua vida para derrubar um templo. Mas eu conheço um. Que disse: eu derrubo o templo e o restauro no terceiro dia. Sansão jogou o templo da sua história no chão para derrubar o templo dos filisteus, mas foi levado pelo pai e os irmãos até uma sepultura. Deu a sua vida, mas não pôde tomá-la. Esse não é o meu herói. O meu herói disse: eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Quem tem glória para dar a esse herói? Quem tem glória para dar a esse herói? Dá um pulo na sua cadeira agora. Dá um pulo na sua cadeira agora. Pastor, por que o senhor está terminando nele? Porque eu não vim te contar uma história triste, sem te apontar uma saída para você não escrever a mesma. O que Sansão fez? Pode ficar de pé que eu estou encerrando. O que Sansão fez? Dá um clima aí. O que Sansão fez? Está escrito aonde? Na Bíblia. O que Sansão fez? Abriu os braços para derrubar seu templo e jogar o templo de Dagon no chão, mas ficou no chão também. Mas eu conheço alguém
unção. Grite forte: pequeno sol. O pequeno sol faz assim. Faz assim. Entrega o templo. Derruba um templo. Mas não se levanta e nem levanta ninguém. Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis, nascerá o sol da justiça. Ele não é pequeno sol, não é sol que se recolhe antes do tempo, é sol que cumpre até o último minuto da sua chamada. E quando se levanta sobre a terra, me ressuscita junto com ele. Quem me ouve? Quem me ouve? Quem me ouve? Quem me ouve? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Você entrou essa noite aqui precisando escapar de um laço. Você entrou essa noite aqui, está entendendo como Satanás está querendo encurtar a tua vida, fazer com que você seja um sol que se põe antes do tempo, uma vida que se estraga, um ministério que termina antes da hora. Mas se hoje você quer receber poder do céu, poder de Jesus Cristo para ressuscitar a tua chamada, corre do teu lugar e vem aqui no altar agora. Sai correndo de onde você estiver. Não estou fazendo apelo para salvação, não. Eu estou chamando gente que precisa viver uma restauração em Deus hoje. Gente que sabe que tinha descido para onde não descia. Gente que sabe que tinha se envolvido com quem não devia. Gente que assumiu e acatou presenças entorpecentes. Gente que estava quase perdendo os recursos que Deus havia lhe dado. Vem porque tem livramento de Deus para você hoje. Vem porque tem livramento de Deus para você hoje. Tu não vai sucumbir, não vai morrer. Tu não vai machada. Alguém ressuscitou para que tu tenha vida. Urianda lebre alassi que ele fala como anarasai. Pastor, eu estou todo enrolado, pés atados, mãos presas. Sai do teu lugar agora, eu te dou ordem no nome de Jesus. Jesus agora abre a tua prisão e diz: vem buscar saída, vem buscar socorro. Hoje eu vou reverter esse caminho de morte. Hoje eu vou fechar essa cova. Ele me cantou combinará calamachandara. Rabacando, ele fala calamana candara maché. Ele me come nessa recandora maché. Ele me calamachando. Se eu fosse você, eu já estava glorificando. Há uma graça, há uma graça, há uma graça, há uma graça, há uma graça. Ele te toca agora, te ressuscita agora, te restaura agora. A palavra é: se levante. Levante as mãos o mais alto que você puder. Eu disse o mais alto que você puder. Unai. Abra sua boca agora e diga: eu não serei. Você pode fazer muito melhor que isso. Diga: eu não serei o sol que se põe antes do tempo. Eu vou viver todo o propósito de Deus e vou servi-lo todos os dias da minha